para termos esse momento juntos, hoje à noite, pensar um pouquinho sobre esse crescimento, que é um assunto muito importante para a nossa fé, sobre como nós podemos, como nós devemos crescer na nossa vida espiritual. O texto base que nós colocamos aqui para hoje à noite, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, onde Pedro ele diz assim, 1 Pedro 1 e 23: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra fala que nós somos gerados por uma semente. Semente, você sabe que ela traz a ideia de crescimento, não é? Uma semente que gera, vai haver o crescimento. E a palavra, ao falar sobre esse processo da vida cristã, ela traz aqui, nós somos gerados de uma semente. Então, esse versículo aqui que a gente coloca como base para a gente, a partir daqui, pensarmos, lembra bem, você cristão foi gerado de uma semente, não de uma semente perecível, mas de uma imperecível. E como você foi gerado por uma semente, você precisa passar então por todo o processo do crescimento. E é aí que nós vamos caminhar nessa noite, Deus permitindo. É aqui que nós vamos pensar sobre o desenvolvimento, sobre o nosso crescimento. Quando o Senhor trouxe esse pensamento ao meu coração, para falar um pouco sobre crescimento, eu estava pensando, irmãos, sobre o desenvolvimento da nossa vida humana. A nossa vida humana, ela tem uma trajetória linear. Você sabe muito bem como é que é isso, todos nós acompanhamos. A nossa vida humana, ela tem um processo, são fases. Tem a vida intrauterina, no ventre da mãe, tem infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Isso é um processo. Cada fase dessa tem uma característica diferente. Cada fase tem as suas características. Eu estava essa semana comentando em casa, a gente olha o desenvolvimento da Maia. Cada fase tem uma característica. A gente lá em casa dá para apreciar quase todas as fases, não é? A gente tem a Maia, a gente tem o Marquinho, tem a Sara, tem o Isaac, tem nós, os jovens, tem meu pai na idade já avançada. Então dá para você observar cada fase com a sua característica distinta. Cada fase no seu processo, cada fase tem o seu modo de pensar, de sentir, de falar e de agir. Essa é a nossa vida humana, essa é a nossa vida aqui na Terra. E quando nós trazemos esse pensamento da nossa vida humana para o campo espiritual, nós vemos que essa analogia, ela se encaixa perfeitamente na nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem fases, e essas fases precisam ser vividas, e a gente precisa entender. A nossa vida cristã, ela começa com uma fase, a fase do novo nascimento. A Bíblia fala nascer de novo. Nicodemos vai falar com o Senhor Jesus, Jesus fala, importa-vos nascer de novo. Ela nasce ali. Embora que se a gente pegasse a analogia com a vida humana, ela tem um processo intrauterino. Existe um processo dessa semente da palavra cair no coração, ouvir, gerar no seu coração, até o momento do seu novo nascimento, até o momento da sua conversão. Você ouviu a palavra agiu no seu coração e chegou o momento em que você nasceu de novo, o momento em que você recebe o Senhor Jesus, o momento em que você é regenerado dessa semente imperecível, o novo nascimento, o nascimento espiritual, o nascimento do alto.
A Bíblia traz várias expressões sobre isso. Um nascimento não da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Aquele momento em que a graça salvadora de Deus oferecida ao pecador, e esse homem entende sobre a iluminação do Espírito Santo, que abre o entendimento, a pessoa entende a sua necessidade, aceita de bom grado a palavra de Deus, o Evangelho, crê em Jesus Cristo como Salvador, nasce no Espírito, e então aquela semente divina brota, e o crente então torna-se uma nova criatura. Naquele momento há um quebrantamento espiritual. Naquele momento a pessoa se quebra, se entrega, a pessoa chora, renuncia. É uma passagem do reino das trevas para o reino da luz. É uma libertação das garras do pecado. É tirado da lama, do lodo, da escuridão, da condenação eterna, para agora filho de Deus, cordeiro com Cristo, com a vida eterna garantida, o nome no livro da vida. É um processo que acontece no momento do novo nascimento, da comunhão, a libertação, a limpeza, a comunhão com Deus, a paz, enfim, aquele momento glorioso da nossa conversão. Nascemos de novo, começamos essa jornada, começamos essa caminhada, e louvado seja Deus por isso. Esse momento precioso. E quantos de nós aqui já passamos por isso? Quantos de nós aqui hoje à noite, eu creio que quase todos, se não todos que me ouvem hoje à noite, já passaram por essa experiência, já tiveram o momento da sua conversão. Sabe muito bem o dia em que você aceitou Jesus como Salvador, sabe o dia em que a sua vida foi transformada. Louvado seja Deus por isso. Agora, precisa existir no nosso coração o desejo de crescer, o desejo de avançar na vida cristã, o desejo de desenvolver. O problema é que, infelizmente, hoje, muitas pessoas param por aí. Infelizmente, muitos hoje não têm o desejo de crescer, de desenvolver na vida espiritual. Muita gente hoje diz: eu já aceitei Jesus, já sou salvo, mas não desenvolve espiritualmente. Se você olhar, existe uma enorme incoerência na vida de muitas pessoas entre o tempo decorrido na fé e o crescimento espiritual. Existem pessoas, você fala com eles e ele diz: eu já aceitei Jesus tem 10 anos na minha vida, já aceitei Jesus tem 15 anos, tem 5 anos que eu aceitei Jesus, mas não desenvolveu 1 centímetro na vida espiritual. Nasceu, mas não cresceu. E um bebê que nasce e não cresce, ele tem o quê? Problema. Um bebê que nasce e não cresce, tem coisa errada com ele. Precisa haver esse crescimento. Em determinado momento, o escritor aos Hebreus, falando com aquela igreja, ele escreve assim, está aqui no telão, Hebreus 5:12, ele diz assim: porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ele está escrevendo isso aqui para quem? Para gente que já aceitou Cristo há muito tempo e continua agindo como criança espiritual. Ele fala: vocês, pelo tempo que vocês conhecem o Evangelho, pelo tempo que vocês conhecem, vocês já deviam ser mestre, mas vocês estão agindo igual criança. Eu não posso falar para vocês de comida sólida, eu tenho que jogar um leite aí, eu tenho que dar leite para vocês. Vocês ainda não desenvolveram. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Pessoa, para crescer, ela passa a fase de tomar leite? Passa. Nessa fase ela vai ficar para trás. Ela vai começar a comer. E infelizmente, meus irmãos, nós percebemos esse problema. O cristão, o crente, ele deve procurar viver plenamente cada fase da sua vida cristã. A pessoa recebe Cristo como Salvador, começou a caminhada, ótimo, é o comecinho, ele vai estar fraquinho, ele vai tomar leite, ele precisa aprender, ele vai errar, ele vai fazer coisa que não devia. Por quê? Porque ele é uma criança, é um bebê. A gente vê esses meninos correndo aqui, ó, entra aqui, sai por lá correndo. Ninguém repara isso não, por quê? Porque são criança.
Agora imagina se nós estivermos aqui orando, de repente o Isaac chega daqui correndo para cá e sai correndo de lá. Todo mundo vai olhar e falar: o que é isso? Por quê? Porque não é criança mais. Comportamento de criança para criança, comportamento de adulto para adulto. A vida espiritual é assim. A gente precisa viver cada fase, mas com o desejo de crescer, buscar crescer, buscar aprender, buscar aprofundar mais. Eu preciso ter esse desejo no meu coração, empenhar para viver intensamente tudo que está proposto na minha fase, em cada fase da minha vida. E quanto mais eu sei, mais vai ser o quê? Cobrado. Quanto mais eu cresço, mais vai ser exigido. Nossos filhos em casa, você sabe disso. A Lila em casa, a Losane exige mais do Marquinho do que da Maia. Lá na Adrilene exige mais do Felipe do que da Axa. Lá no Leandro exige mais da Clarinha do que das meninas. Por quê? São fases. Em cada fase tem as suas responsabilidades, as suas obrigações. E isso é normal, isso é a vida, são as fases. E esse, na vida espiritual, existe a mesma coisa. Sabe, meus amados irmãos, esse assunto do crescimento espiritual fala da jornada da fé. O seguidor de Jesus precisa saber que ele está num processo contínuo de amadurecimento. O nosso desejo precisa ser nos tornar semelhante à imagem de Cristo. É ser semelhante a Cristo. É eu corrigir. E existem alguns passos na vida cristã que nós precisamos tomar. Eu iniciei aqui esses esboços por 5 e depois eu corri e acrescentei mais alguns, mas existem passos que nós precisamos seguir na jornada de crescimento espiritual. O crescimento espiritual passa por fases, algumas atitudes: conhecimento da palavra de Deus, atitude uns para com os outros, autodisciplina, resistência, desenvolvimento do caráter. E eu quero pensar alguns hoje à noite com você. Crescimento espiritual passa por fases. Irmãos, nós temos algumas fases, algumas direções do nosso crescimento espiritual. Primeira coisa, a gente precisa crescer para cima. Como é que é o meu crescimento para cima? Meu crescimento para cima é rumo a Cristo. É ser semelhante a Cristo, é buscar conhecer mais dele, é crescer para cima. Mas o meu crescimento espiritual, além de crescer para cima, eu também preciso crescer para dentro. Eu preciso crescer para dentro. E como é que eu vou crescer para dentro? Aplicando tudo que eu aprendi para cima, aplicando para mim mesmo. Então eu cresço para cima, mas eu cresço para dentro. Eu preciso trazer para a minha vida, eu preciso aplicar na minha vida aquilo que eu sei de Cristo, aquilo que eu conheci, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu sei. Eu preciso aplicar na minha vida, porque vida cristã é prática. Preciso aplicar, eu preciso praticar, eu preciso colocar no meu dia a dia aquilo que eu sei dentro da minha vida. Então eu cresço para cima, eu cresço para dentro e eu também cresço para fora. Então eu cresço para fora. Como que eu cresço para fora? Colocando em prática, em atitude, nos meus relacionamentos uns com os outros. Eu preciso me relacionar. A minha vida cristã, ela precisa passar pelos meus relacionamentos. Onde eu trabalho, em casa, no meu convívio, eu preciso praticar, colocar em prática a minha vida cristã. É forma de crescimento. Então, para cima, para dentro e para fora. E agora, o que mais? Eu preciso também crescer para baixo. Como é que eu crio para baixo? Eu cresço para baixo, criando raízes, firmando a minha vida espiritual. Eu preciso ter raiz, eu preciso aprofundar, eu preciso buscar mais, eu preciso ter firmeza, porque o que vai me sustentar de pé são as minhas raízes. Esse é um crescimento estruturado. Isso aqui dava, eu pensei em fazer, mas não vou fazer, não é? Isso dava para fazer uma dinâmica, não é? Você esticar, não é? Crescimento para cima, para dentro, para fora e para baixo. Fase do crescimento cristão. Esse nós precisamos viver isso. E eu quero pensar hoje à noite alguns aspectos do crescimento. Se você puder abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. A gente vai ler do versículo 11 ao 14.
Eu não coloquei aí o texto. Hebreus 5, de 11 a 14, a gente vai pensar um pouquinho do crescimento cristão, passando pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso saber mais de Deus para me crescer. Hebreus 5 e 11. Hebreus 5, de 11 a 14. O escritor aos Hebreus diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que texto claro para a nossa vida. Isso aqui não precisava nem de explicar, não é? Eu preciso conhecer Deus. O primeiro passo para a minha vida cristã, como um cristão crescer, é conhecer a palavra de Deus. Irmãos, por que a gente fala tanto? Por que parece que a gente é chato insistindo? Venha para a escola bíblica, participe da reunião de estudo bíblico, estude a sua Bíblia em casa. Por que a gente fala tanto isso? Porque para que eu possa crescer, eu tenho que conhecer a Bíblia. Como que a gente cresce espiritualmente se eu não conheço a palavra de Deus? A Bíblia não é o nosso alimento? A Bíblia é o meu alimento espiritual? Se eu não me alimento, como é que eu cresço? Como é que eu vou desenvolver se eu não conheço o meu Deus? Eu preciso conhecer. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A partir da Bíblia eu conheço quem é Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, os seus ensinamentos. E eu preciso conhecer, buscar mais. Um crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele não cresce, ele é fraco. Ele não desenvolve. E é por isso que ao pensar nas fases de como crescer espiritualmente, eu quis colocar aqui, em primeiro lugar, conheça a Bíblia. Sabe, nós nunca vamos saber tudo da Bíblia, nós nunca vamos conhecer toda, mas o pouco que eu souber vai me ajudar a crescer. Eu preciso aprender mais, eu preciso ter tempo de busca, de leitura, de aprendizado, de ouvir alguém falando, ensinando. Eu preciso aprender, eu preciso buscar. E oportunidades nós temos, o problema é que nós muitas vezes não buscamos. Muitas vezes nós não nos aprofundamos. E aí nós não crescemos, nós não praticamos. Nós estamos, como o escritor diz aqui, tomando leite sempre. Porque não estamos preparados para ouvir coisa sólida, coisa profunda, coisa mais séria. A pessoa que só toma leite, quando ela come uma comida mais sólida, ela passa mal, né? O organismo não está preparado para aquilo. E é por isso que muitas pessoas não têm uma estrutura espiritual firme. Quando ouve uma palavra mais firme, mais dura, a pessoa passa mal, fica com raiva, né? Não gostei, não era o que eu pensava, ou não entendi nada. Por quê? Porque não está preparado. Que nós possamos, meus amados irmãos, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, aplicar a palavra de Deus na nossa vida e crescer com sabedoria espiritual. Busque conhecer mais de Deus. Você vai crescer espiritualmente quando você estiver buscando mais de Deus, ouvindo mais a palavra de Deus, aprendendo mais. Eu estava sentado ali pensando quantas pessoas, infelizmente, cristãos, eu não estou falando de visitante, irmãos, eu não estou falando de quem não aceitou Cristo como Salvador, eu estou falando de cristãos. Quantos cristãos se alimentam apenas com a palavra que escutam no domingo à noite? Quantos cristãos, a única vez que ouvem a palavra de Deus é quando vem no culto de domingo à noite, e quando presta atenção no culto, quando não se distrai com outras coisas mais? Quantas pessoas passam 15 dias sem vir no culto?
e não tem uma vida devocional em casa, como é que vai crescer? Como é que vai resistir às pressões desse mundo? Como é que vai resistir os ataques de Satanás? Eu preciso buscar, eu preciso crescer. A gente fica triste em ver quantas pessoas têm deixado a sua vida espiritual de lado. Corre no trabalho, madruga no trabalho, luta para trabalhar, para suas obrigações, tem as suas responsabilidades, são homens e mulheres honestos, comprometidos, responsáveis na sua vida diária, mas na espiritual deixa de lado. Na mais importante, são negligentes. E eu volto a dizer, eu não estou falando de descrentes, nós estamos falando de crentes. Estão agindo como verdadeiras crianças, porque não entendem ainda o que de fato precisam. Uma criança não sabe o que ela precisa aprender, não é? Ela não sabe. Se a criança deixar pelo que ela quer, por exemplo, ela vai comer só doce, só coisas sem qualidade, por quê? Porque não entende que faz mal. Aí precisa de alguém para ensinar, e a nossa vida espiritual passa por isso. Então, segundo ponto que a vida cristã para desenvolver necessita, abre comigo Filipenses. Volta um pouquinho aí. A nossa vida cristã, para crescer como cristão, nós precisamos de boas atitudes também uns para com os outros. Filipenses 2. Já vou pedir a escala de semana que vem do Leandro aqui de púlpito, tá, Leandro? Já vou pedir sua escala de quinta que vem já, porque não vai dar para terminar não. Quinta que vem seria ele, eu vou pedir para ele. Filipenses 2, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz assim, não está aqui no telão. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda, partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Crescimento cristão exige atitudes para com os outros. Minha vida cristã, eu preciso ter atitude com os outros. Irmãos, eu para ser um cristão maduro que cresço, eu preciso saber que a minha vida cristã passa nos relacionamentos com as pessoas. Eu preciso ter relacionamentos. Eu preciso testemunhar do meu cristianismo para outras pessoas. O crescimento como cristão é desenvolver atitudes adequadas nos nossos relacionamentos. Nós somos chamados para ser luz no mundo, luz no meio das trevas. Nós somos chamados para ser sal da terra. A gente precisa fazer a diferença no mundo, porque se nós não fôssemos fazer diferença no mundo onde nós estamos, o Senhor nos levava para o céu. Não teria razão nenhuma de deixar os crentes aqui nesse mundo vil, se ele não tivesse um motivo para testemunhar. Então nós precisamos entender que o meu crescimento espiritual passa com a atitude dos outros. E Paulo traz isso aqui, nós estudamos há pouco tempo atrás isso aqui. Paulo traz uma palavra muito forte aqui, a considerar os outros superiores a nós mesmos. É olhar o meu próximo como sendo superior a mim. E a nossa tendência natural é o contrário, é querer sempre estar melhor do que os outros. A gente nunca quer estar por baixo, a gente sempre quer estar por cima, sempre quer ser melhor. Se alguém comprou alguma coisa, eu quero mostrar que eu comprei duas. Se alguém fez uma coisa, eu quero mostrar que eu faço melhor. Esse espírito de competitividade que o mundo prega aí fora, esse espírito de você tem que ser sempre o melhor em tudo, isso é anticristão. Eu preciso considerar o outro sempre superior a mim. Eu preciso saber que o outro, ele precisa ser considerado como o melhor, como o mais importante. É essa visão, é buscar o interesse do outro em vez do meu. É eu querer que o outro seja melhor, que o outro viva melhor, que o outro pegue as melhores coisas, viva melhor. Eu preciso pensar assim. Eu dou o exemplo da cadeira aqui dentro, né?
É você correr para pegar a melhor cadeira, porque senão outra pessoa chega e senta naquela cadeira. Você sabe que tem uma pessoa que ama sentar naquela cadeira, então eu tenho que correr para marcar logo ela para ninguém sentar lá. Ou então eu fazer o quê? Eu sei que fulano gosta de sentar lá. Eu vou marcar para ele. Quando ele chegar, eu falo, ó, marquei para você. É fácil isso? Não, mas é isso. É partindo assim. É eu saber que o outro deve ocupar o melhor. O outro é melhor, o outro é mais importante. É eu pensar mais no outro do que em mim. É eu estar disposto a ficar em pé para o outro ficar sentado. Isso não é fácil. Mas sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso é o processo de crescimento espiritual. Quando você estiver capaz de fazer isso, espiritualmente falando, de bom coração, de bom grado, é sinal que você está amadurecendo espiritualmente. Quando você ouvir alguém falar algo, ficar calado, não dar uma resposta grossa nem pesada, é quando você suportar o outro, mesmo achando difícil, você suporta. Você faz um negócio que você não queria fazer, mas você faz. Você pensa mais no outro do que em você. Isso é sinal de maturidade espiritual. Esse crescimento espiritual passa pela atitude com os outros. Uma atitude de humildade, de compaixão, de amor, de serviço, que nós, enquanto cristãos, precisamos ter. Abrir mão em prol do outro, abrir mão em prol do nosso próximo. Isso é o cristianismo que foi resumido, não é? Foi resumido de uma forma muito sintética. A gente falava isso na escola bíblica segunda-feira. Foi resumido todas aquelas leis em uma só: amará o próximo como a ti mesmo. Pronto. O crescimento espiritual passa aí. E é um referencial, meus irmãos. Eu estudando isso aqui, eu estava pensando. É um referencial para saber se eu estou crescendo espiritualmente, quando eu tenho capacidade de pensar mais no outro do que em mim mesmo. Deve ser um ponto de busca nosso. Deve ser um alvo eu sujeitar. Vamos lá, a gente precisa parar, né? À medida que eu cultivo um coração voltado para os outros, nós refletimos o caráter de Cristo e nós crescemos em maturidade espiritual. Quando eu volto para os outros mais. Cristo deu esse exemplo para nós, não é? Cristo, na sua vida, ele dava esse exemplo de voltar, amar. Cristo se entregou por amor a nós, não é? Sinal de maturidade. Gálatas 5:23. Leia comigo. Gálatas 5:23. Gálatas, nós vamos ver o próxima característica aqui. Gálatas 5:23 vai dizendo assim, sobre os frutos, está falando sobre os frutos do Espírito, e aí tem, dentre eles, né, dentro do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Uma das características de crescimento e maturidade espiritual nos fala dessa autodisciplina. Um cristão que está crescendo espiritualmente, que busca esse crescimento espiritual, ele tem autodisciplina. Ele busca controlar os seus impulsos, os seus desejos. O mundo que nós vivemos, a ordem desse mundo hoje é o que? Faça o que você tiver vontade. Faz o que tem vontade. Não reprima nada. Viva a sua vida. Agrade os seus impulsos. Quando na verdade eu, enquanto cristão, eu preciso controlar os meus desejos pecaminosos, em busca de uma santidade, em busca de obedecer a Deus. Eu tenho vontade, mas eu não faço. Eu quero falar, mas eu não falo.
Eu quero ir, mas eu não vou. Eu quero ter essa atitude, mas eu não vou tê-la. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu sei que é pecado, eu sei que desagrada a Deus, eu sei que vou deixar Deus triste. Então eu não faço. Isso é autocontrole, autodisciplina, domínio próprio. Paulo, quando lista o fruto do Espírito, ele vai dizendo aqui do domínio próprio como uma das características do fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem nos capacita a ter o controle das minhas vontades. É aquele dia que eu não quero ler a Bíblia em casa, mas eu vou ler. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ler a Bíblia. É aquele dia que eu estou morrendo de preguiça de ir para o culto. Eu não vou hoje, estou cansado. Eu não vou ficar em casa. Eu vou porque eu sei que eu preciso aprender, eu sei que eu preciso estar lá, sem querer, mas eu vou. Isso é autocontrole, isso é domínio próprio. É você saber do seu compromisso com Deus, da sua atitude com Deus, e você se mover nisso. Isso é sinal de crescimento cristão. Porque a pessoa que não tem maturidade, que não cresce espiritualmente, ele faz o que ele quer. Ele poderia muito bem estar no culto, mas ele fica em casa descansando. Qualquer coisa ele troca, né? Aí qualquer interesse, um lazer, uma casa para arrumar, uma academia, umas viagens, um passeio, qualquer coisa vai trocando. Eu não estou falando isso, irmãos, pontualmente. Existem circunstâncias, mas eu estou falando quando isso vai virando rotina na vida do cristão. Isso é um problema, sinal que não tem maturidade espiritual. Quando isso entra na rotina, a pessoa não se preocupa mais e vai deixando qualquer coisa, deixa o culto, qualquer coisa deixa a Bíblia, qualquer coisa deixa a oração. Isso é falta de maturidade espiritual, crescimento espiritual. Esse autocontrole, autodisciplina, ela precisa existir no processo do crescimento espiritual. Tiago 4:7, aí a gente vai ter que parar. Tiago 4:7, só mais um. Tiago capítulo 4, versículo 7, nos traz mais uma característica que nós precisamos ter dentro desse processo de crescimento como cristão. Tiago 4 e o versículo 7 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma das características do crescimento cristão é a resistência, é a luta para resistir à tentação. O processo de crescimento como cristão dá poder de resistir à tentação. Irmãos, resistir à tentação, isso é coisa que nós precisamos fazer. A gente precisa fazer. Já viu aquele negócio de falar que a carne é fraca, né? Mas a carne é fraca. Não, a carne é muito forte. Tanto tão forte que ela derruba muita gente. E o problema é que eu preciso resistir a essa carne, porque o meu desejo, ele vem, o diabo aproveita aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai, aquilo que eu tenho prazer nisso, e o diabo vai colocando isso diante de mim. O diabo tem sempre um prato para cada um de nós, das nossas comidas preferidas. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe o que nos agrada, e ele sempre prepara um prato diferente para cada um de nós. E resistir a essas tentações é uma atitude nossa, e o crescimento espiritual vai me trazer esta característica, vai me trazer essa atitude. O inimigo tenta a todo jeito nos tirar, nos afastar do caminho de Deus. Ele tenta de toda forma fazer com que eu e você nos desviemos, afastemos, fiquemos longe da igreja, longe da oração, longe da Bíblia, longe da comunhão. O diabo quer tirar a gente daqui. E eu, enquanto cristão, preciso saber e estar atento para não ceder a isso. Por isso Pedro escreve: sede sóbrios e vigilantes. Vigilantes. Eu preciso controlar esses impulsos, eu preciso controlar os meus desejos e não deixar que as tentações tenham vitória na minha vida, porque elas vêm. Mas o que Tiago diz: sujeita a Deus, resista ao diabo e ele
fugirá. Eu preciso sujeitar a Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. Então, quando o diabo vir com as suas tentações, eu preciso resistir a eles. Eu não faço, eu sei que isso é do diabo. Bom, a gente precisa ter essa capacidade de detectar isso. Às vezes isso acontece dentro de casa, às vezes isso acontece no trabalho, às vezes isso acontece aqui dentro. E a gente precisa na hora detectar: opa, isso é o diabo. E resistir, e não entregar. Sabe, é algo que nós precisamos fazer. Depender do poder de Deus, estar vigilantes em oração, buscar refúgio nas Escrituras, para resistir às tentações e crescer então no nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, amados irmãos. A gente vai parar aqui. Que o Senhor possa nos ajudar a resistir às tentações, a ter essa autodisciplina, a buscar relacionamento com outras pessoas, testemunhando do Cristo que eu sirvo, e a aprofundar mais o meu conhecimento com Deus, rumo ao crescimento, aproximar mais de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar, amados irmãos, a colocar em prática isso na nossa vida diária. Saber que nesse mundo é uma luta, saber que quanto mais Deus quer que eu cresça, mais o inimigo quer que eu caia, mais Ele quer que eu afaste, mais Ele quer que eu esfrie. Mas eu preciso ter a atitude de buscar, de aprofundar e de crescer, e isso para a glória de Deus. Vamos orar para a gente terminar? Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, aplicando essa palavra, e da permissão do Senhor, a próxima semana a gente conclui falando mais alguns aspectos do crescimento espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela vida nova que temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque hoje à noite podemos, ao olhar para a tua palavra, saber que nós já nascemos um dia espiritualmente. Um dia o Senhor falou aos nossos corações. Um dia nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque iniciamos essa jornada cristã. Mas nós clamamos, ó Deus, que o Senhor possa despertar em nosso coração o desejo de crescer cada dia mais e mais na Tua presença. De crescer em conhecimento, de crescer em sabedoria, de crescer, ó Pai, em testemunho, colocando em prática os Teus propósitos e desejos para a nossa vida. Ó Pai, que nós possamos sair daqui com esse propósito em nosso coração, de crescer espiritualmente, de desenvolver, e fazendo isso, ó Pai, unicamente para a honra e a glória do Teu nome. Nós te louvamos pelo que ouvimos, pelo que recebemos, que nós possamos praticar nas nossas vidas. Agora, ó Pai, ao voltar para casa, o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso. Essa é a oração que nós fazemos, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, agradecemos a atenção de todos, que você possa ir desfrutando a doce paz do Senhor.